compartilhar minha tela. Beleza. Pessoal, só para a gente relembrar aquilo que a gente discutiu na aula de ontem, né? Nós falamos sobre potências nos dispositivos passivos, que a gente chama, tá? Resistor, capacitor, indutor são dispositivos passivos de circuitos, tá? E aí, nós chegamos às seguintes conclusões de ontem, né? Para dispositivos resistivos, ou seja, resistores, nós vamos ter uma potência média, que é igual à tensão eficaz no resistor vezes a corrente eficaz nesse resistor, tá? E aí nós introduzimos o conceito de potência reativa, que é a potência que é associada a armazenamento de energia, tá? E aí, esses dispositivos que armazenam energia, eles ficam armazenando e devolvendo a energia, tá? Armazena, descarrega, carrega, descarrega, e assim por diante, né? Porque a gente tem aí uma excitação senoidal, né? Uma excitação alternada. E para os dispositivos resistivos, nós vimos que essa potência reativa ela é igual a zero. Então, toda a potência fornecida para os resistores, ela é consumida na forma aí, né, de realizar trabalho, né, seja dissipação aí na forma de calor ou na forma, né, de movimento, quando a gente fala de cargas, por exemplo, motores. Motores, eles vão ter lá componentes reativas, mas eles vão ter componentes resistivas, né, que são a que vai realizar o trabalho, a questão da rotação do motor, tá? Já para os dispositivos que a gente antes já chamava de dispositivos reativos, o indutor e o capacitor, né? Eles vão acumular energia, seja na forma de campo magnético para o indutor ou na forma de campo elétrico para o capacitor, e vão ficar nesse processo de carga e descarga. Então, nós vimos que eles vão ter uma potência média de zero, tá? Então, não a potência fornecida para esses dispositivos não realiza trabalho, ela é armazenada, né? E a potência reativa neles, tá? Que vai ser a tensão eficaz vezes a corrente eficaz neles também, no valor de pico, tá? Falando aqui do valor de pico, lembrando que essa potência ela é alternada. Nós encontramos a expressão lá para senoidal. Qual que é a proposta de hoje, pessoal? A proposta de hoje é que a gente dê uma generalizada agora para cargas que não são nem puramente resistivas, nem puramente reativas. Então, vão ser impedâncias, tá? Eu vou ter lá uma determinada impedância Z, tá? Que vai estar submetida a uma tensão senoidal V e por onde vai circular uma corrente senoidal também I, tá? E aí, dependendo da natureza dessa carga, né? Se for uma carga puramente resistiva, nós vamos ter o resultado do resistor. Se for puramente reativa, nós vamos ter o resultado do indutor ou do capacitor, né? E se for uma carga com parte resistiva, né, parte real, e parte reativa, parte imaginária, nós vamos ver que nós vamos ter uma combinação, tá? Obviamente, né? Isso aí a gente consegue até intuitivamente perceber. Eu vou ter uma parte de potência consumida, né, na intenção de realizar trabalho, associada à componente resistiva, e uma parte de potência armazenada e devolvida, né, associada à componente reativa. E aí, pessoal, a toda a potência fornecida pela fonte, né, fornecida pelos sinais que estão aqui aplicados nessa carga, nós vamos chamar de S. Vai ser a nossa potência aparente. Beleza, gente? A gente dá o nome de potência aparente disso aqui, tá? Se eu quiser saber qual é o módulo, qual é o valor dessa potência aparente, eu posso multiplicar a tensão eficaz pela corrente eficaz nesse caso aí. Mas é mais comum que a gente trabalhe com uma potência complexa, tá? Vocês vão olhar, vocês vão ver em algumas notações, né? Um S com barra aqui, ou um S com a bolinha aqui, ou um S em negrito, tá? Tudo isso aqui vai remeter à potência aparente complexa.
E essa potência aparente complexa, ela vai ser um número complexo, como o próprio nome diz, né? E ela vai trazer para a gente a informação da carga da parte, né, resistiva da carga e da parte reativa da carga. Então, ela vai trazer para a gente a potência média, que é a potência ativa, e vai trazer para a gente também a potência reativa, tá? A unidade para a potência aparente, a gente dá o nome de VA. Vem de volt ampere, né? É o produto de tensão vezes corrente, volt ampere da mesma forma. Lembrando, né, gente? Ontem eu citei para vocês, nós temos 3 unidades para potência, o volt ampere, o watt e o volt ampere reativo, que na verdade elas são a mesma unidade, mas a gente usa nomes diferentes para falar, né? Quando é volt ampere, potência aparente. Quando é o watt, potência ativa ou potência média, que a gente viu ontem, né? E quando é o volt ampere reativo, é a potência reativa. Tudo bem até aqui? A gente vai ver como é que a gente calcula essa potência complexa aqui agora, tá? Beleza, gente? Tranquilo, professor. Ok. Bom, então falando agora de como a gente calcula essa potência aparente complexa, né? Ela nada mais é, pessoal, do que meio do fasor tensão vezes o conjugado do fasor corrente. Vamos lembrar, né? O que é um conjugado de um número complexo? Deixa eu fazer aqui de uma outra cor, só para poder ficar aqui, né? Se eu tenho um número complexo Z, que tem parte real A e parte imaginária B, A mais JB, então, o conjugado desse número complexo, ele é dado por A menos JB. A gente troca o sinal da parte imaginária. Ou, na forma polar, deixa eu minimizar isso aqui, na forma polar, se eu tenho a impedância que tem um módulo Z e fase θ, né? O conjugado, ele tem o mesmo módulo e a fase com o sinal trocado. Então, conjugado de um número complexo, né? Eu troco o sinal da parte imaginária, se eu estiver falando, né, da forma retangular, ou eu troco o sinal do ângulo, se eu estiver falando da parte da notação polar. Beleza? Ok? Beleza. Essa fórmula aqui, pessoal, ela vai aparecer desse jeito aqui quando eu estiver falando dos fasores como a gente está acostumado a fazer, tá? Quando eu estiver usando o valor de pico lá no módulo. Porque nós vimos que eu também posso representar o fasor baseado no valor eficaz. Mas aqui, como a gente está acostumado a fazer mesmo, trouxe dessa forma com o valor de pico. Vamos desenvolver isso aqui para a gente ver o que isso aqui vai virar. Tá? Então, essas informações aqui eu já tinha dado, essas informações iniciais aqui que a gente teve. Vamos desenvolver isso aqui para a gente ver o que isso aqui vai dar. Então, essa é a nossa potência aparente. É meio. Fasor tensão. Tensão de pico e fase da tensão. Vm θV. Fasor corrente conjugado. Valor de pico da corrente e fase θI negativa. Tá? Troquei o sinal da nossa fase ali. Tudo bem? Bom, aí eu vou ter o produto ali dos dois números complexos, né? Na forma polar. Vm, fase θV, por Im, fase menos θI. O que isso aqui vai resultar? Produto dos módulos, Vm vezes Im, e a soma das fases, θV menos θI. Ou ainda, né? Vamos abrir um parênteses aqui de novo. O que é, né? Meio que multiplica Vm vezes Im. Só para a gente lembrar, eu fiz isso aqui ontem, né? É Vm vezes Im dividido por 2, que eu posso escrever como Vm vezes Im
dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Nós fizemos isso aqui ontem, né? 2 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes ela mesma. Vm sobre raiz de 2 vezes Im sobre raiz de 2, separando aquela fração. E Vm sobre raiz de 2 é a tensão eficaz. Im, a corrente de pico, dividido por raiz de 2, é a corrente eficaz. Então, meio de Vm vezes Im vai resultar para a gente no produto da tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Lembrando que isso aqui é o fasor potência, tá? E a fase fica sendo a diferença de fase de θV menos θI. Por isso, lembram que eu falei lá atrás que não faz diferença para a gente a fase da tensão ou a fase da corrente, mas sim a defasagem que existe entre elas, tá? Por quê? O que vai importar mais para a gente aqui, né? Essas fases? Para esse cálculo de potência, tá? E aí, no cálculo de potência entra o quê? A diferença das duas fases. Então, se eu quiser, por exemplo, por isso que a gente, vou assumir aqui que a fase da tensão é 0. Não tem problema nenhum, tá? Desde que eu ache a defasagem entre ela e a corrente. O que importa, mais uma vez, né? É a defasagem entre a tensão e a corrente. Bom, isso aqui, pessoal, é um número complexo, tá? Cujo módulo, né? Vamos lá. Módulo de S é o produto tensão eficaz vezes corrente eficaz, tá? Então, se eu quiser, encontre o valor da potência aparente. Tensão eficaz vezes corrente eficaz, tá? Não tem segredo aqui, não. E de fase, θS é a fase da tensão, θV, menos a fase da corrente, θI. A defasagem entre elas. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo. Beleza. Aí, pessoal, se eu quiser passar isso aqui para a forma retangular. Para a forma retangular, a gente separa, né? Não é módulo e fase. A gente tem parte real e parte imaginária. Então, vamos lá. Parte real do fasor potência. Potência aparente, né? É o módulo vezes o cosseno do ângulo. Parte imaginária da potência aparente é o módulo vezes o seno do ângulo. Certo? Então, as formulazinhas aí que a gente usou para encontrar parte real e parte imaginária do número complexo, né? Pega o módulo, multiplica pelo cosseno, tenho a parte real. Pego o módulo e multiplico pelo seno, eu tenho a parte imaginária. Então, a nossa potência complexa na forma retangular fica sendo tensão eficaz vezes corrente eficaz, cosseno da defasagem, mais J vezes a parte imaginária. Tensão eficaz, corrente eficaz, seno. Acho que não vai caber aqui, né? Vamos escrever isso aqui para cá. Tensão eficaz, corrente eficaz, cosseno de θV menos θI, mais J, tensão eficaz, corrente eficaz, seno de θV menos θI. Aí, pessoal, que acontece, né? Essa parte real aqui do fasor potência aparente vai ser a nossa potência ativa. É a potência que de fato realiza trabalho. Por quê, né? Levando lá, né, comparando lá com a impedância, a parte real corresponde
a parcela resistiva. Então, a parte real ela sempre vai estar associada à parte resistiva, que é a que consome potência média, né? Que tem uma potência média, que tem uma potência ativa, que realmente realiza trabalho. E a parte imaginária, ela vai estar associada à nossa potência reativa, né? É a parte imaginária, né? Assim como lá na impedância, a parte imaginária era reativa, aqui a parte imaginária vai ser a potência reativa, vai estar associada aí à energia que ela é acumulada e devolvida para a fonte, né? Ou para o circuito de uma forma geral. Então, é muito comum a gente escrever esse fasor potência como sendo o seguinte: P mais J, Q, em que P é a potência ativa e Q é a potência reativa. E da comparação direta, né, eu posso até escrever fórmulas para esses caras. A potência ativa é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, cosseno de θV menos θI. E a potência reativa é a tensão eficaz, corrente eficaz, seno de θV menos θI. Beleza, gente? Está meio. Beleza. Ok? Bom, é muito comum vocês encontrarem aí, vou apagar essa dedução daqui de cima, é muito comum a gente encontrar aí falando de um negócio que chama triângulo de potências, tá? Nada mais é do que essa representação do número complexo. Lembrando que a parte real, né? Quando a gente faz a representação gráfica do número complexo, normalmente a gente coloca o quê? Parte real nesse eixo, parte imaginária nesse eixo, né? E aí, o que acontece? Essa representação do triângulo de potências, vou escrever aqui, ó, triângulo de potências, vai mostrar para a gente o seguinte, ó, a potência ativa, ela está orientada nesse sentido, no eixo dos reais, porque ela é a parte real. A potência reativa vai estar orientada nesse sentido, porque é a parte imaginária. E o módulo, né, que seria a hipotenusa, fechando o nosso triângulo retângulo, é a potência aparente. E aqui, esse ângulo aqui é justamente o ângulo da defasagem, θV menos θI. Se a gente trabalhar aqui com as nossas relações, né, de Pitágoras do triângulo retângulo, nós vamos encontrar exatamente essas relações aqui, tá? Lembrando, né, que tensão eficaz vezes corrente eficaz é o valor da potência aparente em módulo. Então, trabalhando com as relações de Pitágoras, né, como é que eu encontro o valor desse cateto? Hipotenusa cosseno do ângulo. Aqui, ó. Tá? Só para a gente não confundir na notação, isso aqui, na verdade, é o módulo da potência aparente. E a hipotenusa vezes o seno do ângulo dá o cateto oposto, que é a potência reativa ali. Então, a gente tem esse triângulo de potências. Beleza, gente? Deu para entender aqui? A gente vai fazer alguns exercícios, alguns, né, exemplos numéricos aí, que eu acho que vai entrar melhor na cabeça de vocês, mas só para poder entender aí de onde que vem, como é que é essas fórmulas, né, quais são as relações das potências. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Beleza. Eu queria falar de uma coisa aqui que é importante também, que é o seguinte. Nós partimos aqui, né, de uma carga que vai estar submetida a uma tensão, vou representar na forma fasorial aqui, e por onde vai circular uma corrente, que eu vou representar na forma fasorial. Pela lei de Ohm que a gente viu, se eu quiser achar essa impedância, eu faço a divisão da tensão pela corrente, né? V igual a Z vezes I, aí se eu isolo, fica a divisão. Então fica valor de pico, fase da tensão, dividido
pelo valor de pico da corrente, fase da corrente. E aí, quando a gente faz uma divisão de complexos, eu divido os módulos e subtraio as fases. O que acontece, gente? Quando eu olho para essa expressão, a fase da impedância aqui, ó, é o quê? É a diferença de fase entre a tensão e a corrente. Certo? Por que isso aqui é importante? Porque olha lá quando a gente vai calcular potência ativa e potência reativa. Aparece o cosseno dessa defasagem e o seno dessa defasagem. Então, é importante que a gente saiba que essa defasagem entre tensão e corrente vai resultar justamente na fase de uma impedância. Então, se eu conheço uma impedância, eu conheço a fase dela, eu sei exatamente qual a defasagem entre tensão e corrente, e aí isso pode vir a ajudar a gente a calcular as nossas potências associadas ali naquele processo. E aí existe uma outra grandeza que é definida, né, para circuitos em corrente alternada. Isso aqui, pessoal, tem muita aplicação. Os sinais que a gente recebe na nossa casa, né, elétrico que vem na tomada, são sinais alternados. Existem pré-requisitos, eu vou falar daqui a pouquinho, né, em relação a essa defasagem entre tensão e corrente que a gente pode ter e assim por diante, né? Mas existe uma grandeza que a gente chama de FP, vocês podem encontrar de outras formas também em outros autores, tá? Que a gente chama isso aqui de fator de potência. O que é o fator de potência? É o cosseno do ângulo da carga, ou ainda o cosseno da defasagem entre tensão e corrente. É exatamente esse cara que está aqui, ó, na potência ativa. E isso aqui, gente, tem uma importância do caramba pelo seguinte: quanto maior for o meu fator de potência, tá? Lembrando, né? Se o fator de potência é um cosseno, ele pode estar entre 0 e 1 em módulo, tá? O cosseno pode ir de -1 a 1? Pode, mas normalmente a gente está sempre no primeiro ou no quarto quadrante disso aqui, tá? Por questão aí dos cálculos, vocês vão ver nos cálculos que a gente fizer, isso vai acontecer, tá? E aí esse fator de potência em módulo, ele está sempre entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 ele está, né? Quanto mais próximo esse fator de potência ser 1, maior é a potência ativa e menor a potência reativa, tá? Né? Porque se o cosseno do ângulo está próximo de 1, o seno está próximo de 0. Vamos lembrar do círculo trigonométrico aqui, né? Ó, cosseno está aqui, seno está aqui. Quanto mais próximo eu estou aqui do cosseno ser igual a 1, o seno está próximo aqui do 0 aqui no meio, tá? Então, quanto maior o fator de potência, mais potência ativa nós temos e menos potência reativa nós temos. Quanto menor o fator de potência, quanto mais próximo de 0, a gente tem menos potência ativa e tem mais potência reativa. O que é bom? A gente ter mais potência ativa e menos reativa, né? Nesse caso aqui, o lado direito, ou eu ter menos potência ativa e mais reativa? O que vocês acham? Depende. Na verdade, não. Então é mais ativo, então. Mais ativa. Por quê, pessoal? Porque a potência reativa, ela fica sendo armazenada e é devolvida, tá? Então a CEMIG entrega lá a energia para a gente, né? Nós temos muita energia. Se a gente tem muita potência reativa, né? A gente pega essa energia e joga de volta para a CEMIG. Ela é uma potência desperdiçada, porque ela não está sendo usada de fato para uma máquina funcionar, ela é inútil, vamos dizer assim, é uma potência inútil que a gente tem.
Inclusive, existem regras em relação a instalações elétricas para esse valor de fator de potência. Especificamente para a CEMIG, né, que é a concessionária nossa aqui em Minas, não sei se esse valor é o mesmo para outras aí fora, mas especificamente para a CEMIG, ela fala para a gente que o fator de potência nosso tem que ser acima de 0,92. Ou seja, né, considerando ali toda a carga de uma casa, de uma instalação, né, faz o balanço de carga de tudo quanto é eletrodoméstico, essas coisas. Aí tem um monte de norma para fazer esses cálculos, é uma coisa, tem um certo nível de complexidade, tá? Mas aí a gente faz, né, o levantamento de carga de uma residência, de uma instalação elétrica ou de uma indústria que está sendo atendida pela concessionária. E aí, quando a gente faz esse balanço de carga, né, nós temos que encontrar o cosseno da fase dessa carga, da fase dessa impedância, maior do que 0,92. Se tiver menor, o responsável pela instalação vai pagar a multa, tá? Isso não costuma ser muito problema em residência. A gente não preocupa muito com isso em residência, porque a gente não utiliza equipamentos que introduzem tanta potência reativa. Mas quando a gente fala de indústrias, né, que tem muitas máquinas, né, máquinas, motores, por si só, eles têm muita energia reativa, e normalmente é uma energia reativa indutiva, são cargas indutivas, trabalham lá com campo magnético que faz o motor girar. Nós vamos falar um pouquinho disso ainda nessa disciplina, mas lá para o final, tá? A gente costuma ter muita energia reativa. E aí, se a gente tem muita energia reativa, o que acontece com o nosso fator de potência, né? Vai lá para baixo. E aí, a gente paga multa. O que eu faço para poder corrigir? Se eu tenho muita energia reativa e indutiva, eu vou lá e associo capacitores. Lembra da questão da ressonância? Do indutor e o capacitor eles se anularem? Um vai compensando o outro? Então, se eu tenho, né, muitos motores que têm muita energia de campo magnético, muita carga reativa, indutiva, eu vou lá e associo cargas indutivas capacitivas, que aí elas vão compensar e aí eu consigo aumentar o meu fator de potência. Isso, assim, só para vocês saberem, né, nas faculdades que eu trabalho, inúmeros projetos e trabalhos de alunos, trabalhos até de conclusão de curso, eram sobre correção de fator de potência em instalações, né? Indústrias, em grandes empresas que estavam fora dessa conformidade, fora dessa lei aqui, os caras vão lá e fazem um projeto para a instalação de um banco de capacitores para corrigir esse fator de potência para que a empresa pare de pagar a multa. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui a importância disso aqui, né? A gente estuda isso aqui, não é à toa. Quando a gente vai fazer levantamento de carga também, quando a gente vai, né, projetar uma instalação elétrica, fazer o projeto elétrico mesmo da instalação, a gente precisa levar em conta os fatores de potência, aí tem tabela, tem um monte de norma, na verdade. Tudo norma, 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 norma. Mas, assim, só para mostrar para vocês que isso aqui tem uma importância. A gente estuda isso aqui é importante. Alguém quer perguntar alguma coisa que não ficou muito clara, alguma curiosidade em cima disso aqui? Né? Já é uma coisa que tem uma aplicação prática mais forte. Então, de repente, vocês querem levantar alguma questão? Tranquilo, professor. Beleza? Tá de boa? Tá. Agora vamos verificar, né, o que vai acontecer quando a carga ela for indutiva e quando a carga ela for capacitiva. Como é que vai ficar essa potência complexa nossa ali, tá? Eu vou usar essa fórmula que a gente já achou aqui, ó. Só que eu vou escrever ela de outra forma, tá? Nós vimos que tensão eficaz vezes corrente eficaz dá o módulo da potência aparente, né? Cosseno de θv menos θi, mais J, tensão eficaz, corrente eficaz, seno de θv menos θi. Pessoal, vou manter o mesmo padrão ali, gente. Eu falei que eu ia fazer e fiz de outra forma. Pessoal, o que acontece aqui? Se a carga é indutiva, se a carga é indutiva, o que vai acontecer?
Quem é maior? O ângulo de tensão ou o ângulo de corrente? O que vocês acham? Vai ser o ângulo de corrente. O ângulo de corrente é maior? Vamos lá, Não, a corrente vai está... ser a... tá, tudo bem. Vai ser o ângulo de tensão que vai ser maior porque a corrente vai estar adiantada, né? Vai estar com menor... atrasada. Ela vem vai estar depois atrasada. da Isso. carga indutiva, isso. Então, se ela vem depois, o ângulo dela é menor. É uma manhãzinha assim para poder lembrar, né? Então, se θV é maior do que θI, pergunta. A diferença, θV menos θI, né? Essa diferença que aparece aqui, que é importante, que o cosseno é o fator de potência, é positivo ou é negativo? Esse é maior do que esse. Então, quando eu pego um número maior menos um número menor, isso aqui dá Um número maior. um número positivo. Positivo, desculpa, isso mesmo, Positivo, positivo. isso, né? Então, maior que zero, né, indica aqui que é positivo. O que eu posso falar em relação à potência ativa e à potência reativa, então? A potência ativa, vocês acham que é positiva? Sim, vai ser positiva. Vai ser positiva, porque a Porque gente... que é o resistor, né? não só porque é resistor também, tá? Considerando aqui as defasagens típicas que a gente tem, que no máximo são de 90 graus, quando a gente tem uns... Porque, vamos pensar aqui, né? Lá no círculo trigonométrico. Vamos pensar aqui, né? Ó, quais são as situações extremas, né, que a gente pode ter? O resistor, ele é sempre positivo. Então, a parte real é sempre positiva da carga, né? E a parte imaginária pode ser positiva se for um indutor ou pode ser negativa se for um capacitor. Então, a gente está sempre no primeiro ou no quarto quadrante. Então, o cosseno de um ângulo que está no primeiro ou no quarto quadrante cai aqui, ó, cai na parte positiva. Então, a potência ativa ela é sempre positiva. Mas seu raciocínio também está correto, Ângelos. Se é uma coisa que está associada à potência dissipada, né? A potência dissipada na carga, na forma de realização de trabalho, ela não pode ser negativa. Não faz sentido eu consumir uma potência negativa. Eu estaria fornecendo potência. E isso não acontece. Beleza? E em relação à potência reativa, o que vocês acham? Se eu estou trabalhando com um ângulo positivo aqui, ó, eu estou no primeiro quadrante. Eu caio nessa faixa aqui e nessa faixa aqui do seno, né? O seno ele é Positivo. positivo também. Então, se a carga é indutiva, a potência ativa é positiva e a potência reativa também é positiva, tá? No pior dos casos, né, que a gente já viu ontem, se a carga é puramente indutiva, se a carga ela é puramente indutiva, o que vai acontecer? A fase, qual é essa fase aqui? Qual é a defasagem entre tensão e corrente? Essa conta aqui vai dar quanto? Indutivo, 90 graus. 90 graus positivo, Positivo. né? Aí, ó, cosseno de 90 vai dar zero, vai zerar a parte real, e aqui a gente vai ter, né, uma potência reativa igual ao próprio módulo da potência aparente. Então, toda a potência, né, se é puramente indutiva, toda a potência vai ser reativa. Eu não vou ter potência ativa, né, que nós vimos aqui. Então, nessas situações aqui que a gente viu, a gente fala que a gente tem um fator de potência atrasado ou em atraso, tá? Como eu falei com vocês, pessoal, a gente olha para o fator de potência sempre com o valor de módulo lá, tá? E aí, o que vai me dizer se aquela carga ela é indutiva ou capacitiva? Essa denominação. Se o fator de potência está em atraso, a carga é indutiva. É só lembrar, né? Essa denominação do fator de potência é sempre com a corrente. Como no indutor a corrente está atrasada, o fator de potência está em atraso, tá? Agora, se a carga é capacitiva,
se a carga é capacitiva? Quem é maior, fase da tensão ou a fase da corrente? Fase da corrente. É o contrário agora, né? Porque a corrente está adiantada, tá? Então, quando eu fizer fase da tensão menos fase da corrente, isso vai dar um número menor que zero, um número negativo. Isso vai implicar para a gente, ó, se essa fase ela é negativa, ela está no quarto quadrante. Então, ela cai aqui, nessa parte aqui, tá? Então, a potência ativa continua sendo positiva, porque a gente vai estar, né, em algum ponto aqui do quarto quadrante, é positivo, porém a potência reativa agora vai ser negativa, tá? Então, quando eu falar de potências, vale para a mesma coisa lá da impedância. Se a potência complexa, né, se a potência aparente complexa tem parte real positiva, parte imaginária positiva, ela é indutiva. Se ela tem parte imaginária negativa, ela é capacitiva. Se ela for puramente capacitiva, a defasagem entre tensão e corrente é de menos 90 graus. Se eu fizer, né, θV menos θI, eu vou achar menos 90. Então, quando eu fizer cosseno de menos 90 dá zero, então a potência ativa é zero, e a potência reativa, né, é o valor do módulo aqui, tá? Se eu for pegar só o valor, mas lá na potência aparente complexa, ela vai ficar negativa, tá? Ela vai aparecer ali negativa, essa parte imaginária aqui. Nesse caso, nós falamos que o fator de potência está adiantado ou em avanço. Então, pessoal, o que acontece? Né? Se eu falar com você, uma determinada carga tem um fator de potência de 0,82. Tem como vocês saberem se é indutivo ou se é capacitivo? O que vocês acham? Tem não, porque esse fator você não falou que é determinado entre 0 e 1? Justamente, né? Até, vamos pegar um valor real aqui, só para poder mostrar para vocês, tá? Vamos falar que a defasagem de tensão e corrente é de 45 graus, não, sei lá, 60 graus, tá? Na hora que eu calcular o fator de potência, vai ser o cosseno desses 60 graus, né? Aí cosseno de 60 vai dar meio, né? Meio, isso. Vai dar meio. O fator de potência vai dar meio, tá? E nesse caso aqui é o quê? Indutivo, porque a diferença de fase aqui é positiva. Agora, se eu fizer isso aqui der menos 60 graus, podem fazer na calculadora de vocês. O cosseno é uma função par. O cosseno de menos 60 vai ser também 0,5. Então, aqui nós caímos numa situação capacitivo, mas o fator de potência é igual. Tá vendo? Então, um fator de potência, ele pode indicar, né? Uma carga indutiva ou capacitiva não tem como eu saber só pelo valor. Como é que eu sei, né? Eu tenho que falar se ele está em atraso ou se ele está em avanço. Se está em atraso, corrente atrasada, indutivo. Se está em avanço, corrente adiantada, capacitivo. Sei que é muita informação, mas eu acho que com o tempo vocês vão pegando, tá? É muita coisa, é muito detalhe. Se é assim, é assim. Se é assim, é assado. Mas, assim, não deixem de estudar, não deixem de revisar isso aqui, tá? É importante. E, assim, falei com vocês agora há pouco, né, em termos práticos, tá? Em termos práticos, de equipamentos que a gente usa na nossa casa, nas indústrias. A maioria das cargas são indutivas, tá? A grande maioria das cargas são indutivas, não são capacitivas, em termos de equipamento mesmo. Vou falar aí de equipamento doméstico, micro-ondas, geladeira,
liquidificador, todos eles, né, que tem motores, e o motor ele funciona com a questão do campo magnético, funciona com a questão da indução magnética, são cargas indutivas. Então, a correção de fator de potência que eu falei agora há pouco, né, para eu poder entrar naquela regra, é sempre com a associação de capacitores, para compensar a carga indutiva com uma capacitiva. Beleza, gente? Beleza. Ok? Pessoal, eu pretendia fazer algum exercício com vocês hoje, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu vou só mostrar para vocês, eu coloquei lá no Moodle, e também vocês conseguem acessar lá pelo SIGA. Vou mostrar para vocês aqui. Okay, normalmente tudo que eu jogo no Moodle, eu jogo lá no SIGA também, tá? Vamos entrar aqui, ó. Semana 6, potências em regime de corrente alternada, tá? Eu coloquei aqui, ó, uma indicação de uma das páginas para as notas de aula da disciplina, que estão aqui, ó, notas de aula e exercícios, tá? Do professor Francisco, as páginas em que ele fala aí dos cálculos das potências, tá? E aí eu coloquei esses exercícios aqui. A minha intenção, esse assunto é muito grande, então vocês viram que eu falei muito hoje, é muita informação também. A minha intenção era resolver algum exercício desses com vocês hoje, só que não deu tempo. E deixar outros para vocês fazerem e me entregar avaliativo. Só que a gente combina isso na semana que vem, porque eu quero fazer primeiro com vocês, mostrar os cálculos, mostrar como é que a gente pensa, antes de pedir para vocês fazerem sozinhos. Se alguém quiser pegar e já começar a tentar, já começar a pensar, já começar a analisar, e aí semana que vem até quiser trazer dúvidas e a gente vai resolver alguns deles, fiquem à vontade para fazer isso. Mas a gente tem, ó, determine as potências aparente, ativa e reativa na carga. Duas cargas são ligadas em paralelo, a carga A absorve 40 kW e 10 kVAR, né, aqui reativa e ativa. Aí a gente vai ver, né, como é que é a potência aparente, como é que eu calculo o fator de potência nesses casos. Refaço os cálculos com um valor diferente. Um outro circuito aqui, em que eu não tenho a carga, e aí, por meio da tensão e da corrente, eu vou achar as potências, fator de potência e tudo mais, né? E um outro circuito aqui, um paralelo aqui, também para a gente fazer análises de potências. Beleza? Então, se vocês quiserem pegar isso aqui para dar uma pensada, tentar desenvolver esses exercícios antes, é até bom que vocês já trazem, né, dúvidas, se for o caso, para a aula que vem. Tudo bem, gente? Alguma coisa, algum comentário que vocês querem fazer? Alguma coisa que vocês não entenderam muito bem? Uma pergunta? Eu ia mostrar que está lá no SIGA também. Deixa eu entrar aqui na disciplina de vocês. Lá embaixo, ó, na nossa semana 6, potências em regime CA, eu já coloquei aqui os exercícios. Clicando aqui, vocês têm acesso a ele lá no Moodle. Beleza? Beleza. Beleza, Gente, professor. então é isso. Boa noite para vocês, boa semana e até segunda que vem. Bom fim de semana e bons estudos. Qualquer coisa também, se vocês quiserem começar a resolver esses exercícios e surgirem dúvidas, vocês podem mandar mensagem para mim naquele celular que eu passei ou pelo Teams aí, que eu estou constantemente conectado também. Fiquem à vontade, tá? Ok, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado pela participação.